E água. Isso. Eu fiz um pouquinho antes do programa iniciar, né? Para nós ganharmos tempo. Tá. E eu vou adicionar ele aqui para hidratar com um pouco d'água, tá? Com a mão mesmo aqui. Champanhe, não é fraco, não. A champanhe ajuda a fermentar, né? Sim. O champanhe, né? E vou hidratar aqui com um pouco d'água e pôr para bater. Depois nós vamos tocar o hino do Rio de Janeiro, que agora é o nosso sono... Coisa rápida. Após hidratar, eu vou adicionar o restante dos ingredientes, né? Colocaram um Zeca Pagodinho aí. Aê, agora tá te animando, hein? Uma farinha. Né? Vou adicionar o leite em pó. Tá. Um pouquinho de farinha, um pouquinho de água, um pouquinho de leite em pó. Sal. Sal. Açúcar. Um melhorador de pão. Um quê? Um melhorador de pão. A gente usa como reforçador, melhorador, né? Melhorador? Não tem melhorador de marido, não? De mulher, nada? Não, chefe. Então, ele serve para reforçar a farinha, né? Ele deixa mais úmido, mais estruturado, não, mais ele deixa a farinha mais forte. Mais forte? Isso, para quando ela ir no forno não ter o perigo de arriar o pão, né? Tá. Aqui eu tô adicionando azeite. Os ovos. E o alecrim. Fácil, hein? Fácil, é prático. Agora eu vou bater lá novamente. É mais fácil do que ligar a batedeira. A gente não pode colocar a batedeira no máximo, é sempre no mínimo, né? No mínimo, para não forçar muito ela, né? Tá bom, ok. Então eu vou até a geladeira que eu vou pegar uma massa que eu bati antes. Tá. Aqui. Sério? Por pouco tempo não. De verdade a geladeira ela retarda o fermento, né? Tá. Da massa. Então eu vou virar ela aqui. Para começarmos a rechear o nosso pão. Que massa linda, hein? Bonita, né? Você tá precisando de alguma coisa? É uma faca, eu vou pegar aqui. Uma faca. Então eu vou dividir ela em 3 pedaços. Para dar 3 pães, né? Você vê uma... Aí está o nosso telefone para você participar do programa. Minutos. Dá uns 20 minutinhos. Isso. Dá uma chance para ela. Descanso, Dá uma chance para ela. Quando você vai tirar o tomate seco da geladeira, preparar os ingredientes. Isso. E aí, abre com o rolo ou com a mão? Pode ser com a mão. Com a mão mesmo, eu como separo, você tá fazendo. Separei ela, dividi ela em 3, no caso, a nossa massa, a nossa receita. Separei em 3 e vou usar os 3 recheios que eu já trouxe prontinho. Tá legal. Tá, chefe, a receita tá indo bem, mas tem outra coisa que tá arrasando aí. O quê? O seu semblante, chefe. Do recheio de 4 queijos. Eu vou pôr na massa, né? Esse recheio de 4 queijos, você já pode preparar antes, né? Sim, eu preparei ele antes, né? Ele leva aqui catupiry, queijo mussarela, provolone... Um gorgonzola, se quiser. Isso. E daí ele fica, né, bem macinho e tudo. Eu vou aqui virar ele, né? Fazer um formatinho de pão. Afinar um pouquinho uma ponta. De colar. Afinar um pouquinho a pontinha dele aqui. Né? E vou pôr ele para fermentar na água. Com a costura para cima. Na água em temperatura ambiente? Isso, água a temperatura ambiente. E por que, chefe? Porque é receita carioca, tem que ir pra praia até o pão? Tem que ir na piscina? Então, de verdade, essa crocância que você falou da casca é devido a essa fermentação. Na água. Ele descansa na água. E quanto tempo banha o pãozinho? Então, em 20 minutos eu deixo ele aqui na água. Com a costura pra cima, gente. Costura pra cima. Pra não entrar água, tá vendo? Ele deixou aí, ó, onde ele rolou pra cima. E depois eu vou passar ele na farinha, né? Exatamente para dar aquela crocância e tudo. Ô, chefe. Oi. E a parte que tá pra cima, fora d'água, vai ficar crocante também? Também. Assim, de verdade, daqui a pouco eu vou dar uma viradinha nele, só para banhar. Ok? Tá bom, tá bom. A Roseni Egutti já fez isso aqui no programa uma vez. Foi sucesso, ela deixou a massa crescer na água morna, ela enrolou tudo num pano. Escuta aqui, pode revelar que praia você frequenta lá no Rio? Então, eu vou... Ô chefe, o que se come na praia ali? Tem coisa boa na... né? No caso, aqui eu tô
sendo um pouquinho rápido, mas ele descansaria 20 minutos aqui dentro, tá? 20 minutos. Isso. Daí eu vou passar ele na farinha. Nota-se que a massa tá bem úmida, bem mole, né? Primeira vez que eu vejo isso, hein? E vou passar ele bem na farinha mesmo. Vou pôr na Você fez curso, você foi aprendendo? Então, vou falar um pouquinho da minha história, né? Eu não tenho curso nenhum, infelizmente. Mas, chefe, é uma gilete? Isso. Nossa. Então, eu vou fazer dois cortes. Vou fazer o corte pestana, que nós conhecemos em padaria. Vou fazer um corte diferente. Atenção, crianças, não façam isso em casa. Isso aí é a mamãe ou o papai que faz, tá? Vou dar um corte reto, como do pão francês. Ok? Agora nós levamos ele pro armário, né, para descanso. Pra onde, chefe? Para um armário de descanso. Armário, chefe? Armário? Isso. Mas você chama armário de forno lá no Rio, não? Isso. Ah, no Rio de Janeiro, forno chama armário? Não, armário de descanso, né? Armário de fermentação, na verdade, né? Então, mas não tem esse armário em casa, Não chefe. temos. Então, a gente pode utilizar um paninho de prato úmido, né? Ufa. Ou uma fita filme Tá. e cobrir ele por para descanso aproximadamente de 40 minutos. Tá, mais uns 40 minutinhos pra deixar crescer. Isso. Então, olha, ele cresceu 20 depois que você misturou tudo. Isso. Depois pôs o recheio, aí ficou na água, na piscininha, mais 20 minutos. Não é isso? Depois de 20 minutos na piscininha, passou na farinha de trigo. Isso, exato. E depois cortou, colocou na forma, que você nem untou, né? Isso. Nem precisou untar. Não né? precisa por causa da farinha, né? Levou bastante farinha na cobertura. E aí deixa crescer mais 40 minutinhos. Isso. E depois leva pro forno. Leva pro forno em temperatura de 175 graus aproximadamente, por uns 30 minutos, acredito. 175 graus é um forno médio. Isso, um forno médio. Tá. Sem cobrir, sem nada, não pincela nada, vai ficar na farinha. E aí você vai chegar naquele resultado desse pão campeão aí que você tem aí, que tá na cestinha. Isso. Maravilha. Passarei a receita bem devagar. Sem o estresse do paulistano. Aproximadamente. Isso. Champanhe em temperatura ambiente, né? Não vai pôr champanhe gelado e fez a esponja. Deixou crescer. E aí pra massa, uma xícara de chá de farinha de trigo, uma colher de chá de açúcar e uma colher de chá de melhorador para pão, que compra nas casas especializadas. Cheio, 75 gramas de mussarela. Por 4 queijos ele usou mussarela. Ser calabresa, né? Um calabresa com catupiry, cebola, acho que ficaria legal. Um peito de peru catupiry, azeitona também ficaria bacana. Tá, né? certo. O primeiro que eu fiz com cação. Ah, é? Fiz com cação porque era para representar o Rio de Janeiro, né? E a pesca é bacana. Eu posso aço, ou então pré-aço, né? E como eu fiz nos que eu trouxe para cá do Rio, eu pré-aço ele e congelo. Fica bacana também. Pré-assar, assa o quê? Metade do tempo? Metade do tempo. Metade do tempo. Então, uns 15 minutos ele pressa. Olha como tá crescendo, que lindo, né? Isso, fica bem bacana. Olha, já tá crescendo bem. O corte, aparece os... Olha, o corte que ele fez já tá aparecendo aí. Olha que lindo. Graziela de São Paulo pergunta o seguinte: 5 graus e tal, e ele dá uma congelada e sem problema. Não vai alterar sabor, nada. Ah, ele cru mesmo? Ele deixa cru. No freezer um Sim, pouquinho? Pode ser. Tá, e depois põe pra assar, então, bacana. É uma boa pergunta, que às vezes a gente faz bastante quantidade e não cabe tudo no forno. Aconteceu comigo isso essa semana. Exato. E com isso, comigo e com a